No Centro de Instrução de Operações na Caatinga, um acampamento de treinamento conjunto no coração do sertão nordestino, o sol castigava a terra rachada com uma fúria inclemente. O calor subia do chão em ondas trêmulas, distorcendo a linha do horizonte e transformando a paisagem espinhosa em uma miragem febril. A base, uma colcha de retalhos de tendas e estruturas temporárias, fervilhava com a energia de soldados de diferentes unidades das Forças Armadas Brasileiras. A tensão era palpável, uma eletricidade estática no ar seco, pois ali não era um simples campo de treinamento. Era uma arena onde a elite militar do país media suas habilidades, apostava seu orgulho e travava uma guerra silenciosa por respeito. Em meio à poeira e ao suor, uma figura se destacava como um predador no seu habitat natural, a capitã Isabela Monteiro, do 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército. Com os cabelos loiros presos num coque militar impecável, ela parecia irradiar uma autoconfiança mais quente que o próprio sol do sertão. Seu maxilar era firme, seus músculos definidos por anos de treinamento implacável, e seus olhos azuis, límpidos e penetrantes, pareciam imunes ao brilho ofuscante do dia, testemunhas silenciosas das provações que havia superado. Isabela, ou Bela para os poucos que ousavam alguma intimidade, não era apenas uma oficial. Era uma lenda em formação. Sua habilidade em combate corpo a corpo era notória, capaz de subjugar soldados com o dobro de seu tamanho, e sua precisão com um fuzil de longa distância era matéria de admiração e inveja. Sua competência, contudo, era igualada apenas por sua arrogância. Ela não tinha paciência para fraquezas, especialmente em homens que se consideravam seus superiores. E foi no seu radar implacável que uma nova presa surgiu. Um oficial de intercâmbio vindo da Marinha, o capitão Lucas Alves. Ele estava num canto do pátio em silêncio, realizando a manutenção de seu equipamento com uma concentração metódica. Lucas não era pequeno, mas entre os gigantes dos comandos do exército, sua constituição mais enxuta e ágil, típica de um mergulhador de combate, parecia quase frágil. Seu rosto, sempre com uma expressão serena e indecifrável, era, aos olhos de Isabela, um outdoor de passividade. Os outros soldados do exército já o haviam apelidado de o peixe silencioso, um termo pejorativo para designar os homens da marinha, e o tratavam com uma indiferença calculada. Para Isabela ele era a oportunidade perfeita para reafirmar seu domínio. Ela caminhou sob o sol escaldante, sua sombra cortando a poeira, e com uma voz que ecoou pelo pátio chamou: "Ei, peixe! Solta esse brinquedinho aí e vem cá um minuto." Todos os olhares se viraram para Lucas. Um sorriso de escárnio brotou nos lábios de vários soldados do exército. Lucas terminou o que estava fazendo sem pressa, e lentamente levantou a cabeça. Seus olhos escuros eram como poços de água calma no meio do sertão, profundos e tranquilos. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e caminhou na direção dela. Isabela o mediu de cima a baixo com os braços cruzados, um desprezo evidente em seu olhar. "Ouvi dizer que os marinheiros são melhores em raspar o casco de navio do que em atirar. É verdade? Veio cavar um buraco para se esconder do sol?" Risadas explodiram ao redor. As sobrancelhas de Lucas se contraíram por uma fração de segundo, um espasmo quase imperceptível, mas ele permaneceu em silêncio. O silêncio dele a irritou ainda mais. Ela cutucou o ombro dele com a ponta do dedo. "Qual é o problema? O gato comeu sua língua ou você ficou hipnotizado pela minha beleza? Parece uma estátua." "Se tem algo a dizer, capitã, diga de uma vez." A voz de Lucas soou pela primeira vez, grave e controlada. A resposta inesperada fez Isabela soltar uma risada debochada. A estátua fala." "Ótimo. Vou direto ao ponto. Me dá nojo dividir o mesmo ar com gente frouxa. Então você vai ter que me provar que merece estar aqui. Que tal uma aposta?" "Uma aposta?" "Isso, uma aposta. Vê aquilo ali?" Isabela apontou para um alvo de metal instalado numa colina distante, quase invisível a olho nu. "Tem 1000 metros até lá. O calor e o vento tornam quase impossível acertar. Uma competição de tiro. 5 tiros cada. Quem fizer mais pontos ganha."
Um jogo simples. A distância era absurda, bem além do alcance efetivo da maioria dos fuzis padrão. A miragem de calor fazia o alvo dançar, uma mancha borrada no horizonte. Se eu ganhar, continuou Isabela, saboreando cada palavra, você faz suas malas e some daqui. Volta pro mar, que é o seu lugar. Vai provar para todo mundo que você não passa de um amador. Os soldados do exército vibraram, um coro de aprovação masculina. Era um duelo desleal. A reputação de Isabela como atiradora de elite era inquestionável naquele acampamento. Aquilo não era uma competição, era uma humilhação pública. E se, por um acaso do destino, eu ganhar? A voz de Lucas permaneceu calma. Isabela se aproximou, levantando o queixo dele com o dedo, forçando-o a encará-la. Seus olhos azuis brilhavam com uma mistura de zombaria e uma estranha excitação. Ela abriu seus lábios e, em voz alta para que todos ouvissem, proferiu a proposta chocante. Se você me vencer, eu passo a noite com você. Te mostro o que é uma mulher de verdade. Que tal? Uma oportunidade de ouro para um peixe, como você ter o que nunca teria em 1000 vidas. O que me diz? Um silêncio mortal caiu sobre o pátio. Por um instante, o único som foi o do vento uivando. Então a barragem de risos e assobios explodiu, mais alta e mais cruel do que antes. Os soldados se dobravam de tanto rir, apontando para Lucas. A proposta era vulgar, um insulto calculado não apenas à sua masculinidade, mas à honra de sua unidade. Era uma forma de violência verbal destinada a esmagá-lo por completo. Eles tinham certeza de que o oficial da Marinha, magro e quieto, jamais aceitaria um desafio tão humilhante. E mesmo que aceitasse, sua derrota seria espetacular, um espetáculo para o deleite de todos. Todos os olhos estavam fixos em Lucas, esperando vê-lo corar, explodir de raiva ou empalidecer de vergonha. Mas a expressão de Lucas Alves não mudou. Ele ignorou os olhares, os risos da zombaria, e encarou os olhos azuis de Isabela que o fitavam de cima. Em suas íris escuras e profundas, nenhuma emoção era visível. Aquele silêncio era a calmaria antes de uma tempestade devastadora. A verdade era que Lucas não era um marinheiro qualquer. Ele era um dos Caveiras, membro do grupamento de mergulhadores de combate, a elite das Forças Especiais da Marinha do Brasil. Ele havia cruzado o limiar da morte inúmeras vezes, em treinamentos que levavam o corpo e a mente humana ao limite absoluto. Seu coração já era forjado em aço, imperturbável diante de qualquer situação. Aos seus olhos, a provocação de Isabela era tão infantil quanto o latido de um filhote para um leão. Eu aceito, a resposta de Lucas, baixa mas firme, caiu como uma pedra no pátio barulhento. O ar, antes cheio de escárnio, começou a mudar. Isabela foi pega de surpresa, mas rapidamente recompôs a fachada, um sorriso torto se formando em seus lábios. Um inseto insignificante havia acabado de pular voluntariamente na fogueira. Coragem você tem, eu admito. Ótimo. Vamos começar. Vou te mostrar, na frente de todo mundo, o quão patético você é. Isabela pegou seu fuzil de precisão, um Imbel AGLC de última geração. Uma obra de arte da engenharia militar com coronha de fibra de carbono, um cano de precisão e uma mira ótica de altíssima qualidade. Em contraste, Lucas caminhou para a linha de tiro com seu fuzil de serviço, um Imbel Inteligência Artificial 2 customizado, que para os olhos dos soldados do exército, parecia rústico e ultrapassado. Eles riram novamente. A ideia de vencer a campeã com aquele trabuco de museu era para eles a piada do século. A aposta começou. Isabela, como se quisesse exibir sua maestria, disparou seus 5 tiros em rápida sucessão. Pá. 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 O som agudo ecoou pelo sertão. As balas cravaram-se no alvo, uma após a outra, perto do círculo preto central. O último tiro atingiu o centro exato. Uma performance quase perfeita. Seus homens aplaudiram, gritando seu nome. Isabela soprou a fumaça da ponta do cano com um sorriso de vitória garantida. Agora era a vez de Lucas.
Ele se posicionou, o fuzil velho apoiado no ombro. Os soldados do exército ainda sorriam. Será que ele acerta pelo menos o morro? Alguém cochichou. Eles aguardavam, ansiosos pela derrota humilhante e pela zombaria cruel de Isabela que viria a seguir. Lucas fechou os olhos por um instante. Ele ignorou o barulho ao redor e se concentrou na canção do vento que carregava a poeira do sertão. Sentiu a umidade na ponta dos dedos, calculou a direção e a velocidade do vento pela forma como ele tocava seu rosto. Era uma rotina que ele havia repetido centenas de milhares de vezes nos pântanos do Pantanal e na selva amazônica, os infernos verdes onde havia sido forjado. Seu corpo estava se tornando um com o ambiente. Ele controlou a respiração lentamente. Inspirar, segurar, expirar. No intervalo ínfimo entre um batimento cardíaco e outro, no momento de suspensão total quando o mundo parecia parar. O desprezo e a zombaria que o cercavam não importavam mais. Em seu universo existiam apenas ele, seu fuzil e o alvo a 1000 metros de distância. Um silêncio denso, quase ensurdecedor, abateu-se sobre o campo de treinamento. Sob o sol inclemente, dezenas de soldados observavam, mas parecia que apenas Lucas Alves existia no mundo. Todos os olhares estavam fixos em suas costas firmes, o fuzil rústico apoiado em seu ombro. Os sorrisos nos rostos dos soldados do exército haviam desaparecido, substituídos por uma estranha mistura de expectativa e curiosidade. Isabela, de braços cruzados, esforçava-se para manter seu sorriso confiante. Mas seus olhos azuis estavam mais afiados do que nunca, acompanhando cada movimento de Lucas. A calma daquele homem da marinha era um pouco inesperada, mas ela se recusava a acreditar que aquilo se traduziria em habilidade. É apenas a arrogância de quem está prestes a perder, ela disse a si mesma. Lucas olhou pela mira. Através da lente, o alvo a 1000 metros ondulava como se estivesse debaixo d'água, distorcido pela miragem de calor. O vento forte, mudando de direção a cada instante, tornava qualquer previsão balística um pesadelo. Mesmo com os mais modernos computadores balísticos, corrigir a trajetória seria extremamente difícil. Isabela só havia conseguido seus acertos por conta de sua vasta experiência e de seu equipamento de ponta. O que aquele peixe com seu fuzil velho poderia fazer? Lucas afastou o olho da mira. Em vez disso, concentrou-se nos redemoinhos de poeira à distância, no balanço sutil da vegetação seca, na sensação do vento em sua bochecha. Ele não era uma máquina. Ele era um caçador que lia as variáveis da natureza com o corpo. As noites incontáveis que passou na selva, caçando alvos em meio a ambientes imprevisíveis, vieram à sua mente. Apenas os sentidos vivos podiam detectar e prever as mudanças sutis que nenhum computador poderia calcular. Ele recomeçou seu ritual de respiração, uma técnica brutalmente aperfeiçoada no curso de comandos anfíbios. Encher os pulmões completamente e depois soltar o ar de forma lenta e uniforme. A pressão sanguínea se estabilizava, o coração desacelerava, e até o menor tremor em seus dedos desaparecia. Seu corpo se tornava um suporte de tiro vivo. No momento em que todos prenderam a respiração, o primeiro disparo finalmente soou. Tum! Um som pesado e grave, diferente do estalo agudo do fuzil de Isabela. A bala traçou uma parábola invisível através dos 1000 metros de ar quente. O tempo pareceu se arrastar. Será que acertou? Será que chegou perto? No exato instante em que um soldado do exército ia soltar uma piada, o monitor de observação ao lado da linha de tiro exibiu o resultado. Centro exato. 10 pontos. O campo de treinamento congelou. Risos, conversas, tudo desapareceu. Apenas o som áspero do vento do sertão restou. Os soldados esfregaram os olhos. Acharam que era um engano. Foi sorte, alguém murmurou. Sorte de principiante. Eles tentavam negar a realidade. O sorriso desapareceu do rosto de Isabela. Seus olhos azuis se arregalaram em descrença e seus lábios ficaram secos. Apenas um tiro. Mas o peso daquele único tiro era o de uma montanha. Tiro de precisão é matemática, é ciência.
Distância, vento, umidade, peso do projétil, até mesmo a rotação da Terra. E aquele homem com equipamento mínimo havia acertado um ponto a 1 quilômetro de distância como se estivesse atirando em um parque de diversões. Aquilo não era sorte. Lucas ignorou a estupefação ao seu redor. Como uma máquina, ele ejetou a cápsula vazia e inseriu uma nova munição. Seus movimentos eram fluidos, sem um segundo de hesitação ou um gesto desnecessário. Eram ações gravadas em seu corpo por milhares e milhares de repetições. Segundo disparo. Tum. Novamente centro exato. 10 pontos. Terceiro disparo. Tum. 10 pontos. Quarto disparo. Tum. 10 pontos. Os 4 tiros consecutivos não eram apenas sons. Eram marteladas quebrando a arrogância e o preconceito que dominavam aquele acampamento. A zombaria já havia desaparecido há muito tempo. Em seu lugar, havia choque, confusão e um medo inexplicável. Eles não conseguiam entender o que estavam testemunhando. Todo o seu conhecimento militar, sua fé na superioridade do equipamento, estava sendo pulverizado por um único homem. O rosto de Isabela estava pálido. Ela cerrou os punhos com tanta força que as unhas cravaram em sua palma. Ela sentiu a derrota. Mas não era uma simples derrota. Era uma batalha por sua identidade como soldado, por todo o seu orgulho. E tudo isso estava sendo feito em pedaços diante de seus olhos. Junto com a humilhação, uma emoção estranha começou a brotar do fundo de sua alma. Era uma mistura de raiva, inveja e contra sua vontade, uma admiração reverente. Restava apenas um tiro. As 4 balas de Lucas estavam agrupadas tão perto umas das outras no centro do alvo que pareciam um único buraco. A competição já estava decidida. Tudo o que ele precisava fazer era disparar o último tiro confortavelmente para encerrar o duelo. Mas Lucas não fez isso. Ele ajustou a magnificação de sua mira e pareceu procurar por algo ao redor do alvo. Seu olhar parou em um ponto no canto superior direito, longe do alvo principal. Havia um pequeno prego do tamanho de uma unha, usado para fixar a placa de metal na estrutura de madeira. Enferrujado e desgastado pelo vento e pela areia, era apenas um detalhe insignificante no fundo. Um dos soldados, percebendo para onde ele mirava, murmurou para si mesmo: "Não pode ser. Ele não vai atirar naquilo. É impossível." Seu sussurro causou um alvoroço. Acertar um círculo do tamanho de uma moeda a 1000 metros já era uma façanha divina. Tentar acertar a cabeça de um prego muito menor em meio a um vento imprevisível? Isso não era mais tiro. Era loucura. Alguns soldados voltaram a rir. Que exibicionista! Quer virar piada no final. Apenas Isabela não riu. Ela sentiu. Aquele homem não estava se exibindo. Ele estava falando sério. E um pressentimento terrível de que ele poderia conseguir percorreu sua espinha. Lucas respirou fundo mais uma vez. Todos os seus sentidos se aguçaram como a ponta de uma agulha. Ele esperou pelo momento fugaz em que o vento mudava de direção, pelo instante em que a miragem de calor se dissipava, pelo segundo em que todas as energias do céu e da terra se alinhavam. E então seu dedo puxou o gatilho. Pá! O 5º tiro foi diferente dos 4 anteriores. Foi o som que encerrava tudo, o prelúdio de uma nova lenda. A bala rasgou o ar, desafiando a resistência do vento, desafiando a lei da gravidade. Todos os olhos se fixaram no monitor. Nenhuma mudança. Nenhuma marca apareceu no alvo. Viu? Ele errou, gritou um soldado. Naquele exato momento, o zoom da câmera de observação focou no canto superior direito do alvo. E todos que viram a imagem tiveram que duvidar de seus próprios olhos. O pequeno prego que segurava a placa de metal. A cabeça enferrujada daquele prego havia sido perfeitamente perfurada bem no centro. O campo de treinamento foi mais uma vez engolido por um silêncio absoluto. Desta vez não era choque, era algo próximo a uma reverência religiosa.
A reação daqueles que testemunham um milagre, um feito que transcende a capacidade humana. Eles não podiam mais ver Lucas como o peixe silencioso. Ele era algo além da compreensão deles. Um mito vivo. Isabela, sem forças, deixou seu fuzil cair no chão. O som metálico ecoou de forma anormalmente alta. Ela olhou atordoada para a imagem do prego perfurado. Era uma derrota completa. Não, a palavra derrota nem se aplicava. Diante de um ser de outra dimensão, sua tentativa de exibir superioridade pareceu infinitamente tola e mesquinha. Uma humilhação cortante a envolveu. Mas das cinzas daquela humilhação, algo quente e intenso começou a arder como uma chama. Era o respeito puro de um soldado por outro, livre de qualquer preconceito. Ela lentamente levantou a cabeça e olhou para Lucas. Ele já havia baixado a arma e estava de pé, com a mesma expressão calma, como se nada tivesse acontecido. Aquela postura serena e inabalável agora parecia, aos olhos dela, tão imponente quanto uma montanha. Naquele dia, no campo de treinamento do sertão, a capitã Isabela Monteiro perdeu tudo. E ao mesmo tempo, ganhou algo muito mais importante. Após o duelo, a atmosfera no acampamento mudou da água para o vinho. O desprezo aberto e a zombaria contra Lucas desapareceram. Em seu lugar, instalaram-se um silêncio constrangedor, admiração e um certo temor. Agora, quando Lucas passava, os soldados do exército instintivamente abriam caminho, ou desviavam o olhar, um gesto inconsciente de respeito. Para eles, Lucas não era mais o oficial de intercâmbio fácil de intimidar. Era uma entidade desconhecida que havia quebrado seus paradigmas e ferido profundamente seu orgulho. Começaram a cochichar sobre ele, especulando sobre sua origem, sobre o tipo de treinamento que o transformará em um atirador quase sobrenatural. Alguns diziam que ele era de uma unidade de assassinos secretos, outros, em delírios, sugeriam que ele era o resultado de um projeto de supersoldado. O silêncio de Lucas apenas amplificava seu mistério. A maior transformação, no entanto, ocorreu em Isabela. Ela se trancou em seu alojamento por dias. Não participava dos treinamentos, comia sozinha. Seu orgulho estava em frangalhos. Ela, que havia subjugado tantos homens e alcançado o topo, fora esmagada publicamente em sua própria especialidade, pelo alvo que mais desprezava. Aceitar essa realidade foi um processo doloroso. À noite, ela revivia a cena repetidamente. O olhar calmo de Lucas lendo o vento, seus movimentos fluidos e finalmente o último tiro, o momento milagroso que tornou o impossível possível. Quanto mais pensava, mais sentia a humilhação, mas ao mesmo tempo, seu coração batia mais forte. E não era apenas de raiva. Como soldado, ela estava consumida por uma curiosidade pura e um desejo intenso de entender. Quem era ele? O que o tornava tão forte? Após dias de agonia dividida entre a humilhação e a admiração, Isabela tomou uma decisão. Ficar escondida não era seu estilo. Ela precisava admitir a derrota e encarar a causa de frente. Saiu de seu alojamento e marchou em direção ao pátio de treinamento. Seu destino era um só, onde quer que Lucas estivesse. Ele estava lá, no mesmo canto de sempre, limpando seu fuzil. Ele o manuseava como um artesão cuidando de sua obra-prima, desmontando, lubrificando e montando as peças com precisão cirúrgica. Para ele, a arma não era apenas uma ferramenta, mas uma extensão de seu corpo e de seus sentidos. Quando Isabela se aproximou, os soldados ao redor se afastaram discretamente. Todos prenderam a respiração, observando. A leoa ferida viera buscar vingança, ou algo diferente estava prestes a acontecer? Capitão Alves, a voz de Isabela não continha a arrogância de antes, mas sim um leve tremor e uma determinação férrea. Lucas parou o que estava fazendo e levantou a cabeça lentamente. Seus olhos ainda eram um mar de tranquilidade. Preciso falar com você. Lucas a encarou em silêncio, um sinal para que ela continuasse. Isabela respirou fundo. Nem mesmo quando discursava para dezenas de subordinados ela se sentirá tão nervosa. Sua garganta estava seca. A aposta daquele dia. Eu perdi.
Sua habilidade está além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Dizer as palavras "eu perdi" era mais difícil do que morrer, mas uma vez que as disse, senti um estranho alívio. E as coisas que eu disse? Especialmente aquela proposta sobre a noite. Isabela não conseguiu repetir as palavras, e seu rosto ficou vermelho. Foi assédio. Foi preconceito. Foi uma mancha na honra de um oficial. Peço desculpas, sinceramente. Ela olhou diretamente nos olhos dele e fez uma leve inclinação de cabeça. Era um pedido de desculpas genuíno. Os soldados do exército, que nunca haviam sequer imaginado tal cena, ficaram boquiabertos. A rainha do acampamento, a fera loira, curvando-se para um oficial da marinha. Aquilo era, por si só, um evento chocante. Lucas a observou por um momento, depois voltou seu olhar para a arma. Enquanto passava um pano com óleo no cano, ele falou em voz baixa. Não preciso de suas desculpas. As sobrancelhas de Isabela se franziram. Ele não ia aceitar? Depois de humilhá-la, ele agora se recusava a perdoá-la? Uma brasa de raiva começou a reacender dentro dela, mas a frase seguinte de Lucas a extinguiu. Porque eu nunca me senti ofendido. O quê? As palavras da capitã não foram dirigidas a mim. Foram um grito contra sua própria insegurança e seus próprios medos. Lucas terminou a limpeza e começou a montar as peças. Sua voz permaneceu calma, mas continha uma nitidez que parecia ver através de tudo. Você é movida por uma necessidade compulsiva de ser a melhor. Precisa se provar constantemente, e esmagar os outros para confirmar seu próprio valor. Um homem como eu de outra força com um físico diferente, era a presa perfeita para reafirmar sua superioridade. Mas isso não é força de verdade, capitã. Um predador de verdade não precisa rugir. Suas palavras foram como uma lâmina afiada perfurando o coração de Isabela. Ela se sentiu exposta, como se ele tivesse apontado diretamente para a insegurança e o complexo de inferioridade que ela escondia nas profundezas de sua alma. Era verdade. Ela sempre foi insegura. Por ser mulher, teve que se esforçar o dobro, o triplo, e vivia sob o terror de que, ao primeiro sinal de fraqueza, seria descartada. Sua arrogância era apenas uma armadura para esconder esse medo. Isabela ficou sem palavras. Ele não era apenas um atirador excepcional. Ele possuía uma percepção que penetrava a essência das pessoas. Como? Como você sabe disso? Eu vejo nos seus olhos, disse Lucas, levantando a arma perfeitamente montada. No campo de batalha, eu vi os olhos de muitas pessoas. Os olhos de quem está prestes a morrer, os olhos cheios de ódio, os olhos aterrorizados. E os olhos de quem, como você, usa a arrogância para esconder o medo. Naquele instante, Isabela percebeu. Ela vinha agindo como uma criança mimada, enquanto o homem à sua frente era um verdadeiro soldado, forjado em inúmeros campos de batalha, que havia dançado com a vida e a morte incontáveis vezes. Só mais uma pergunta. O último tiro. Como você acertou aquele prego minúsculo? Eu penso nisso sem parar, não consigo entender. Não é algo que a balística possa explicar, era o maior mistério que a atormentava. Lucas baixou a arma e se levantou. Ao passar por ela, ele disse em voz baixa, você não atira com as mãos, capitã. Você atira com a alma. Ele a deixou para trás, caminhando em direção a seu alojamento. Isabela ficou parada, paralisada, observando suas costas se afastarem. Atirar com a alma. Ela ainda não entendia o significado daquela frase enigmática. Mas uma coisa era certa. Ela estava à porta de um novo mundo. E a única chave para abri-la estava nas mãos daquele homem, Lucas Alves. A partir daquele dia, Isabela parou de provocá-lo. Em vez disso, começou a segui-lo como uma sombra, observando seus treinos, estudando cada um de seus movimentos. Em sua mente um novo objetivo se formou, superar Lucas. Mas não era mais por um desejo distorcido de competição ou arrogância. Era um anseio puro pela verdadeira força. A relação entre os dois estava prestes a entrar em um novo e imprevisível capítulo.
A pergunta que não saía da cabeça de Isabela era: por que Lucas Alves era tão forte? Não era apenas sua habilidade com um fuzil. Havia algo mais. A calma perpétua em seus olhos, sua serenidade inabalável sob pressão extrema, sua capacidade de ver através das pessoas. Isso não era algo que se aprendia em treinamentos comuns. A curiosidade sobre o passado dele se tornava uma obsessão. No silêncio de uma noite quente no sertão, enquanto todos dormiam, Lucas estava deitado em seu beliche, de olhos fechados. Tentava dormir, mas fragmentos de pesadelos familiares invadiam sua consciência. Eram as memórias de seu tempo no grupamento de mergulhadores de combate, os Caveiras. Como um filme, a cena mudou. Diante de seus olhos, a vastidão verde e úmida da selva amazônica se materializou. O ar era tão denso que podia ser mastigado, e o coro incessante de insetos e animais era ensurdecedor. Jovens soldados cobertos de lama e exaustão, avançavam pela vegetação impenetrável. Entre eles, um Lucas mais jovem. Mãos e pés feridos, dias sem dormir, a fome roendo seu estômago. Era a Semana do Inferno, do curso de comandos anfíbios, projetada para testar os limites da resistência humana. O grito do instrutor ecoava em sua mente. Quem quiser desistir, é só pedir para sair. Mas lembrem-se, se desistirem aqui, serão fracassados para o resto da vida. O pedir para sair significava o alívio da dor física, mas também a morte como soldado de elite. Muitos de seus colegas desistiram. Vendo suas lágrimas, Lucas cerrou os dentes. Ele não podia fracassar ali. A memória saltou para outro lugar. As águas escuras e turvas de um rio na fronteira. Um treinamento de infiltração noturna sob uma tempestade torrencial. O pequeno bote de borracha virou com a força da correnteza. Arrastado para o fundo no breu absoluto, ele agarrou o equipamento de um colega que estava se afogando e nadou desesperadamente para a superfície. O pavor da morte o envolvia, mas ele não desistiu. Nenhum homem fica para trás. Era a promessa silenciosa que unia aqueles irmãos de armas. Mas não eram apenas memórias de treinamento. Havia o cheiro de sangue de operações reais. Uma favela no Rio de Janeiro, durante uma operação de garantia da lei e da ordem. Sua equipe invadiu um complexo labiríntico de vielas para resgatar um policial mantido refém por traficantes. O silêncio tenso foi quebrado pelo sinal de início da operação. O inferno se abriu. Tiros, gritos, o cheiro de pólvora e medo. Ele avançou com frieza, neutralizando alvos, aproximando-se do cativeiro. Ao garantir a retirada do refém, um tiro soou pelas suas costas. O membro mais jovem de sua equipe, um garoto que ele via como um irmão mais novo, havia se jogado na frente dele, recebendo a bala. O rosto do jovem ensanguentado sorrindo fracamente. Estamos juntos, Caveira. Naquele dia, ele aprendeu a dor de perder um irmão. E gravou em sua alma a razão pela qual precisava ser forte. Fraqueza significava morte, a sua e a de seus companheiros. Havia também as memórias de sua missão de paz no Haiti. Os olhos vazios das crianças famintas, expostas à doença e à violência constante. Ele distribuía comida, protegia um pequeno posto médico. Mas uma noite, um ataque de uma gangue local transformou a vila em um mar de fogo. Ele viu vidas inocentes se extinguirem diante de seus olhos. A impotência, a culpa por não ter conseguido proteger a todos, corroía sua alma. Todas essas memórias, as experiências no inferno verde da Amazônia e no inferno urbano do Rio, forjaram o homem que ele era hoje. Sua serenidade nasceu ao caminhar inúmeras vezes na fronteira da morte. Sua percepção foi afiada ao testemunhar o pior e o melhor da humanidade. Sua pontaria não era uma técnica, era um instinto de sobrevivência. Era a ferramenta para proteger seus irmãos, completar a missão e, acima de tudo, para se manter vivo. Quando ele disse que atirava com a alma, não era poesia. Era a mais pura verdade. No momento do disparo, sua mente se esvaziava de tudo, exceto do foco absoluto no alvo e da vontade feroz de proteger aqueles que dependiam dele. Todas as distrações, emoções, até mesmo o medo da morte, desapareciam.
Era um estado de eu vazio onde a arma se tornava apenas um instrumento de sua vontade. Lucas se levantou e saiu do alojamento. O ar frio da noite no sertão clareou sua mente. O céu estava salpicado de estrelas. Ele tirou do bolso sua placa de identificação. Nela, seu nome, seu número, seu tipo sanguíneo. E ao lado dela, a placa do irmão que ele perdeu no rio. Ele não estava sozinho. As almas de seus companheiros caídos e a responsabilidade por aqueles que ele não pôde salvar pesavam em seus ombros. Era isso que o impulsionava, que o forçava a ser sempre melhor. À distância, a luz do alojamento de Isabela ainda estava acesa. Ela também não conseguia dormir. Lucas pensou. Ela é forte, mas ainda não conheceu a verdadeira guerra. Sua força é como uma lâmina afiada, forjada em uma academia, mas o verdadeiro aço só é criado nas chamas do inferno. Talvez o futuro, talvez uma situação real, lhe ensinasse o verdadeiro significado da força. Lucas ficou em silêncio, observando as estrelas. Por trás dele, os fantasmas de seu passado se dissolviam na escuridão. As cicatrizes nunca desapareceriam, mas agora ele sabia como viver com elas. Essa era a fonte de seu poder. No alojamento de Isabela, a luz também teimava em não se apagar. Deitada na cama, a última frase de Lucas ecoava em sua mente: "Você usa a arrogância para esconder o medo." Aquelas palavras haviam exposto sua ferida mais profunda. Sua personalidade agressiva não era inata. Era uma armadura, dura e afiada, que ela mesma criou para sobreviver. Sua memória viajou para os campos da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. Vinda de uma família de generais, seu destino parecia traçado desde o nascimento. Mas a realidade que encontrou foi brutal. Na cultura esmagadoramente masculina, as cadetes eram sempre as forasteiras, alvos de zombaria. Mulher querendo ser militar? Vai pilotar fogão. Na hora da guerra vai ser a primeira a chorar pela mamãe. O desrespeito e os comentários sexistas eram como facas diárias em seu peito. Até mesmo os instrutores duvidavam de sua capacidade. Ela percebeu que, para sobreviver ali, precisaria ser 2, 3 vezes mais forte que eles. No momento em que mostrasse fraqueza, seria devorada. A partir daí, ela se tornou implacável consigo mesma. Enquanto os homens corriam 5 quilômetros, ela corria 10. Enquanto faziam 10 barras, ela fazia 20. Acordava antes de todos e estudava táticas até tarde da noite. Seu corpo se encheu de hematomas, mas sua mente se tornou uma navalha. Aos poucos, ela começou a se destacar. Superava os homens em todos os exercícios físicos e suas notas eram as mais altas. Os olhares mudaram. A zombaria se transformou em medo, o desrespeito em cautela. Ela aprendeu a dominar pela força. Depois que quebrou o braço de um colega que a assediou durante um treino de luta, ninguém mais ousou desafiá-la. Ela provou que não era fraca por ser mulher, era superior a eles. Mas nesse processo, ela perdeu algo. Risos, lágrimas, empatia. Emoções humanas se tornaram sinônimo de fraqueza, e ela fechou as portas de seu coração. Tornou-se uma máquina fria que só entendia vitória e submissão. Seu apelido era a Fera Loira. Após a formatura, escolheu o caminho mais difícil, o curso de comandos. Era o inferno na Terra. Privação de sono, comida e descanso, testando os limites físicos e mentais. Muitos desistiram, mas ela cerrou os dentes e persistiu. Rastejou na lama, comeu o que a natureza oferecia, marchou por noites a fio. O pior era o preconceito. Os instrutores eram mais duros com ela, e os outros treinandos a viam como o elo fraco da equipe. Uma vez, durante um treinamento de navegação, eles lhe deram coordenadas erradas de propósito, para que ela se perdesse. Sozinha na escuridão da mata, faminta e exausta, ela se encostou em uma árvore e chorou. Foi a primeira vez que sentiu uma solidão tão profunda. Mas não desistiu. Usou as estrelas para se guiar, encontrou plantas comestíveis e caminhou a noite inteira. Na manhã seguinte, quando chegou ao ponto de encontro, maltrapilha mas vitoriosa, seus colegas ficaram pasmos.
Depois daquele dia, os olhares mudaram para sempre. Ela não era mais a mulher. Era uma guerreira, uma irmã de armas com quem eles podiam contar. Ela se tornou uma das poucas mulheres a usar a cobiçada faca na caveira. Depois, serviu em missões complexas, de operações de contra-terrorismo a intervenções em favelas, provando seu valor repetidamente. Sua reputação cresceu, mas por dentro, um vazio e uma ansiedade persistiam. Ela estava se perdendo por trás da persona da fera loira que havia criado. Uma casca vazia que só sentia alívio ao reafirmar sua força sobre os outros. Lucas havia visto através de tudo isso. Ele havia percebido seu medo e sua fraqueza. Isso a desarmou completamente. O castelo de força que ela construiu com tanto sacrifício parecia desmoronar com um único olhar calmo dele. Isabela se levantou e jogou água fria no rosto. No espelho, seu reflexo parecia exausto. Seus olhos azuis haviam perdido o brilho, mergulhados em pensamentos. Ela se perguntou se o caminho que trilhou era o correto. O que é a força? O que é ser um verdadeiro soldado? A força que ela buscava era a do domínio. A força que Lucas demonstrava era diferente. Era a força de proteger. A força de treinar em silêncio para defender seus companheiros, seus ideais. Uma força que inspirava confiança sem precisar de alarde. Ela decidiu. Era a hora de abandonar o passado. Era a hora de quebrar a casca da fera loira. Ela queria aprender com Lucas o significado da verdadeira força. Queria entender o peso que ele carregava. O sol começava a nascer no sertão. Observando o nascer do sol majestoso, Isabela prometeu a si mesma um novo começo. Seus olhos recuperaram o brilho, mas agora, no lugar da arrogância, havia a humildade e a paixão de quem busca a verdade. Ela não era mais a mesma Isabela. A calmaria no acampamento foi abruptamente quebrada. No meio da madrugada, a sirene de emergência soou, um grito estridente que colocou toda a base em alerta máximo. Em menos de 5 minutos, soldados completamente equipados se reuniram na sala de controle de operações. No telão, um mapa da região exibia um ponto vermelho piscando sobre o que parecia ser uma refinaria abandonada na fronteira. O coronel Silva, comandante do treinamento, iniciou o briefing. Seu rosto estava tenso. Senhores, isto não é um exercício. É uma situação real. Um murmúrio percorreu a sala. Nossa inteligência confirmou a presença de Espectro nesta área. Ele é um dos principais fabricantes de explosivos de uma facção criminosa internacional, e um especialista em armas químicas. Temos razões para acreditar que ele está preparando um ataque de larga escala. Nossa missão é uma só: infiltrar a refinaria antes do amanhecer, capturá-lo ou, se resistir, eliminá-lo. O ar na sala ficou gelado. Esta operação será conduzida por uma equipe conjunta de elite do Exército e da Marinha. A comandante da equipe será a Capitã Monteiro. O subcomandante será o Capitão Alves. Todos os olhares se voltaram para Isabela e Lucas. Os soldados do exército ficaram surpresos. Respeitavam a habilidade de Lucas agora, mas nomeá-lo subcomandante de uma missão real era uma decisão ousada. Entendido, coronel, disse Isabela, aceitando a ordem. Reunida a equipe de assalto, 5 comandos do exército e 3 mergulhadores de combate, Isabela expôs seu plano. O alvo tem 3 estruturas principais. A inteligência de satélite sugere forte vigilância externa. Um ataque frontal seria suicídio. Meu plano é uma inserção de helicóptero a 5 quilômetros, seguida de uma aproximação furtiva. A equipe Alfa, liderada por mim, entra pela ventilação norte. A equipe Bravo pela tubulação de drenagem leste. Nos encontramos dentro e atacamos a sala de controle central, onde Espectro provavelmente estará. Era um plano de livro, rápido e agressivo, típico das forças especiais do exército. Todos os seus homens concordaram. Mas Lucas permaneceu em silêncio, estudando os mapas. Algum problema, capitão? Perguntou Isabela. O plano é perfeito demais, capitã. E esse é o problema, disse Lucas em voz baixa.
Isso parece uma armadilha. Um alvo de alto valor como o espectro não se exporia tão facilmente. A refinaria é um terreno aberto, de difícil aproximação, e seu interior é um labirinto de tubulações. É o local perfeito para nos encurralar. No momento em que entrarmos, eles podem selar as saídas e nos caçar como ratos. Um dos comandos zombou. Não acha que está sendo um pouco paranoico? Isabela o silenciou com um olhar. Qual é a sua sugestão, então? Lucas apontou para uma área vazia no mapa, a uns 2 quilômetros a leste da refinaria. Meu foco está aqui. Analisando fotos antigas de satélite e dados geológicos, esta área costumava ter uma rede de oleodutos subterrâneos. A maioria está desativada, mas é provável que uma linha de emergência ainda esteja conectada à refinaria. Uma passagem secreta. O espectro é um especialista em explosivos e químicos. A primeira coisa que ele garantiria em seu esconderijo seria uma rota de fuga. Um oleoduto subterrâneo seria perfeito para isso. A análise de Lucas era brilhante, mas incrivelmente arriscada. Entrar em um túnel desconhecido poderia ser uma sentença de morte. Isabela se viu em uma encruzilhada. Seguir seu plano perfeito ou apostar na intuição perigosa de Lucas? A vida de 8 pessoas dependia de sua decisão. Ela olhou nos olhos dele. Eram firmes, cheios de convicção. Ela se lembrou do último tiro da aposta. Quando todos riram da impossibilidade, ele viu uma chance e a transformou em realidade. Tudo bem, decidiu Isabela. Vamos seguir o seu plano. Os comandos murmuraram, mas ela os calou. Eu, o capitão Alves e um batedor de cada unidade formaremos uma equipe avançada de 4 homens. Infiltraremos pelo oleoduto. O resto da equipe ficará de prontidão do lado de fora, aguardando o nosso sinal. Este é o plano final. Sem mais discussões. Ela estava apostando tudo, sua honra, seu orgulho e a vida de seus homens, no julgamento de Lucas Alves. Seus olhares se cruzaram no ar. A rivalidade havia desaparecido. Restava apenas a confiança mútua e o objetivo comum da missão. A contagem regressiva para a morte havia começado. Sob o manto da escuridão, o helicóptero voou baixo, um fantasma silencioso sobre a caatinga. A equipe avançada de 4 homens desceu de rapel e se viu engolida pela noite. O silêncio era total. Lucas ativou um detector de georradar portátil. Após uma caminhada tensa, ele parou. É aqui. Eles cavaram a areia e encontraram uma escotilha de metal enferrujada. Ao abri-la, um cheiro úmido e mofado subiu das profundezas, o hálito de um túnel adormecido por décadas. Lucas desceu primeiro, sem hesitar. Isabela e os outros o seguiram. Lá embaixo, a luz de suas lanternas revelou um labirinto de canos enferrujados. A água gelada batia em seus tornozelos. Era um ambiente claustrofóbico, onde o equipamento de ponta valia menos que os instintos primários. E naquele ambiente Lucas parecia em casa, lendo os sons, os cheiros, o fluxo do ar. De repente ele ergueu a mão, sinalizando para parar. Congelaram. Ele desligou a lanterna. No silêncio, eles ouviram um som metálico distante e vozes. A previsão de Lucas estava correta. O túnel era usado. Se tivessem seguido o plano original, estariam mortos. Um suor frio escorreu pela espinha de Isabela. 2 terroristas dobraram uma esquina do túnel, conversando distraidamente. Antes que pudessem perceber a presença da equipe, Lucas e Isabela emergiram da escuridão. Em segundos, os 2 guardas foram neutralizados, sem emitir um único som. Foi uma dança mortal, perfeitamente sincronizada. Lucas pegou o rádio de um deles. As comunicações inimigas confirmaram: a maior parte de suas forças estava concentrada nas entradas norte e leste, exatamente onde Isabela planejara atacar. O julgamento de Lucas havia salvado a vida de todos eles. O olhar de Isabela para ele não era mais de respeito, mas de confiança absoluta. Eles não eram mais exército e marinha.
Eram uma só entidade, movendo-se pelas entranhas da terra em direção ao coração do inimigo. O ar no túnel tornou-se quente e seco, e uma vibração distante indicava a proximidade da refinaria. Eles encontraram uma escada que levava a um bueiro. Um dos batedores usou uma microcâmera para olhar através de uma fresta. O que viram no monitor foi um choque. A sala de máquinas estava lotada com dezenas de terroristas fortemente armados. E no centro, supervisionando a montagem de bombas, estava o Espectro. Merda, isso não é um esconderijo, é o quartel-general deles, sussurrou Isabela. A inteligência estava completamente errada. Eram apenas 4 contra um exército. Temos que recuar, pedir reforços. Antes que ela terminasse a frase, Lucas agarrou seu braço, apontando para um canto do monitor. Lá, instalada ao lado de vários tanques de gás, estava uma enorme bomba-relógio. O cronômetro vermelho marcava 30:17. Em meia hora, uma explosão em cadeia transformaria quilômetros da Caatinga em um inferno químico. Não havia tempo para recuar. O alvo dele nunca fomos nós, disse Isabela, sua voz tremendo de desespero. Ele nos atraiu aqui para ganhar tempo e explodir tudo. Era uma armadilha perfeita. Não, disse Lucas, quebrando o silêncio. Ainda há um jeito. Seus olhos queimavam com uma determinação fria. Temos que parar aquela bomba. E temos que pegar o Espectro. Nós 4. Aqui e agora. Seu plano era insano, mas era a única opção. Eu vou atrair a atenção deles daqui como atirador. Vou criar o caos. Enquanto isso, capitã, você lidera os outros 2 por aquela tubulação elevada ali, para flanquear a sala de controle. Ao meu sinal, atacamos simultaneamente. Ficar sozinho para atrair o fogo deles? É suicídio, protestou Isabela. É por isso que preciso de você, disse Lucas, olhando-a nos olhos. Enquanto eu ganho tempo, você tem que cumprir a missão. Sem margem para erro. O olhar dele dizia, eu confio em você. Isabela não podia mais argumentar. Era uma promessa selada com suas vidas. Lucas abriu o bueiro apenas o suficiente para passar o cano de seu fuzil. A batalha começou com um único tiro silenciado. O comandante da guarda no centro da sala caiu. O caos irrompeu. Os tiros de Lucas disparados daquela fresta eram cirúrgicos. Ele destruiu equipamentos de comunicação, neutralizou operadores de armas pesadas, paralisando a estrutura de comando inimiga. Agora. Vão, gritou Isabela. Ela e os outros 2 saltaram das tubulações, caindo atrás das linhas inimigas. A surpresa do ataque por trás quebrou completamente a formação dos terroristas. A sala de máquinas se tornou um inferno de tiros e gritos. Isabela avançava, movendo-se como uma pantera com uma pistola em cada mão, seu único alvo sendo o Espectro. Quando ela finalmente o alcançou, ele sorriu e apertou um botão. Uma porta de aço desceu, separando-os. Tolos! É tarde demais, sua voz zombeteira ecoou. O cronômetro marcava menos de 5 minutos. Desesperada, Isabela socou a porta de aço. Foi quando um tiro soou. O mecanismo de travamento eletrônico da porta explodiu em faíscas. Era Lucas. Mesmo no meio da batalha caótica, ele havia percebido a situação dela e aberto seu caminho com um único tiro impossível. Isabela chutou a porta destruída e entrou na sala de controle. O Espectro a encarou surpreso. No coração daquele gigante de aço, a batalha final estava prestes a começar. Dentro da sala de controle, o tempo parecia ter parado. Lá fora, a batalha continuava, mas ali, apenas o tic-tac do cronômetro da bomba quebrava o silêncio. Restavam 4 minutos e 30 segundos. O Espectro, recuperando-se da surpresa, sorriu maliciosamente. Em vez de correr para a bomba, ele pegou um frasco de vidro contendo um líquido volátil. Mais um passo e eu quebro isso. Gás sarin. Todos nós derreteremos em segundos. Já que vou morrer, por que não levar todos comigo? Seus olhos brilhavam com o fanatismo de quem não teme a morte.
Isabela parou, baixando a arma lentamente. O que você quer? Eu quero caos. Quero destruir a ordem hipócrita que vocês impuseram ao mundo. Enquanto ele discursava, os olhos de Isabela vasculhavam a sala. Acima da cabeça dele pendia um pesado gancho de guindaste. Um plano audacioso e desesperado se formou em sua mente. Lucas, está me ouvindo? Ela sussurrou no microfone de sua garganta. Alto e claro. Qual a situação? A voz dele permanecia calma, ainda fornecendo cobertura do bueiro. Ele está usando a bomba e o gás como escudo. Vou distraí-lo. Você terá uma única chance. O gancho do guindaste acima da cabeça dele. Corte o cabo que o sustenta. É muito arriscado. Se eu errar, o gancho pode cair em você. Eu sei. Mas eu confio em você. Sei que você consegue. Um breve silêncio no rádio. Era o seu consentimento. Isabela voltou a focar em Eu Espectro, aproximando-se lentamente, atraindo-o para o ponto exato sob o guindaste. Você não passa de um assassino de inocentes. Não existe revolução sem sacrifício, ele gritou enfurecido, correndo em direção a ela com o frasco. Agora, gritou Isabela, jogando-se para o lado. Pá! O tiro ecoou. A bala de Lucas cortou o grosso cabo de aço como se fosse uma linha. Com um rangido medonho, o gancho de centenas de quilos despencou, esmagando o Eu Espectro. O frasco de gás se estilhaçou no chão. Sem tempo para respirar, Isabela prendeu a respiração e correu para o painel da bomba. Restava pouco mais de 1 minuto. O mecanismo era um emaranhado de fios. Pânico e falta de oxigênio nublaram seu treinamento. Merda, merda, ela praguejou. 30 segundos. 29. 28. Isabela, se acalme. A voz de Lucas soou urgente no rádio. Onde os fios vermelho e azul se cruzam. Abaixo deles, corte o fio amarelo. É uma armadilha, os outros acionam a explosão. Como você sabe? Eu Espectro deixa uma assinatura em suas bombas. Eu estudei os projetos dele. É o estilo dele. Rápido. Sem hesitar, Isabela confiou nele. Com as mãos trêmulas, cortou o fio amarelo. Clique. O cronômetro parou em 0h07. Ela desabou no chão, ofegante. Tinha conseguido. Tinham conseguido. Do lado de fora, os tiros cessaram. Ela saiu da sala de controle. A cena era de carnificina, mas os terroristas sobreviventes estavam se rendendo. E no meio de tudo, de pé ao lado do bueiro aberto, estava Lucas, rodeado por dezenas de cápsulas vazias. Sozinho, ele havia segurado um exército. Seus olhares se cruzaram. Nos olhos azuis de Isabela havia alívio, admiração e uma emoção complexa e avassaladora. Lucas apenas acenou com a cabeça. Era o suficiente. Em breve, helicópteros de reforço chegaram, pondo fim à batalha. Eles haviam vencido, mas as cicatrizes daquela noite permaneceriam para sempre. De volta ao acampamento, não houve celebração, apenas um silêncio pesado. Os feridos foram tratados, e os sobreviventes carregavam o peso do que haviam feito e visto. A dinâmica entre eles, no entanto, havia mudado para sempre. Os soldados do exército agora olhavam para Lucas com uma reverência absoluta. Ele havia salvado a vida de todos. Naquela noite, Isabela não foi para seu alojamento. Subiu na torre de vigia, seu refúgio. Lucas já estava lá, olhando para o horizonte do deserto, segurando sua placa de identificação. Obrigada, disse Isabela, quebrando o silêncio. Você salvou todos nós hoje. Não fiz sozinho. Sem a sua coragem, teria sido impossível. Coragem? Eu estava apavorada. Na frente daquela bomba, minha mente ficou em branco. Sentir medo é normal, disse Lucas, virando-se para ela. A verdadeira coragem não é não ter medo, é agir apesar dele. Você provou isso hoje. Suas palavras a confortaram. Ela notou as 2 placas de identificação na mão dele.
É de alguém especial? De um irmão que perdi em combate. Um que eu não consegui proteger. A dor em sua voz era palpável. Pela primeira vez, Isabela também compartilhou sua dor, falando sobre os companheiros que perdeu. Naquela torre, sob as estrelas, eles não eram a fera loira e o peixe silencioso. Eram apenas 2 soldados, compartilhando as cicatrizes que a guerra lhes deixou. Eram 2 sobreviventes. Por que você se tornou soldado? Ela perguntou. Para proteger minha família, meu país, e para que pessoas comuns nunca tenham que conhecer o horror da guerra. É a única razão pela qual eu luto. A resposta simples e poderosa a atingiu. Ela nunca havia pensado profundamente em suas motivações. Eu não sei mais por que luto, admitiu ela. A resposta não está longe, disse Lucas, apontando para o coração dela. A razão pela qual seu coração bate, a razão pela qual você arriscou sua vida para salvar seus homens. Você já sabe a resposta. Ela se lembrou do desespero na refinaria, da vontade avassaladora de proteger sua equipe. Ela entendeu. Ela também tinha algo pelo qual lutar. A noite avançava e na torre de vigia, 2 almas de mundos diferentes encontraram um terreno comum. A rivalidade inicial havia se transformado em uma profunda conexão, forjada no fogo do combate. A inteligência extraída dos equipamentos de Eu-Espectro revelou uma verdade alarmante: ele era apenas um peão. Uma rede terrorista muito maior planejava ataques químicos coordenados em várias cidades europeias. Uma nova missão foi organizada, ainda mais perigosa: cruzar a fronteira e neutralizar a liderança da célula. A equipe de perseguição seria liderada por unanimidade por Isabela. E ao seu lado, como uma certeza inabalável, estaria Lucas. A equipe de 8 operadores de elite viajava em 2 caminhões militares rústicos quando a emboscada aconteceu. Foguetes explodiram seus veículos, e eles se viram presos sob fogo pesado em um desfiladeiro. Para piorar, uma violenta tempestade de areia se abateu sobre eles, reduzindo a visibilidade a 0 e cortando as comunicações. Uma queda de rochas separou a equipe, deixando Isabela, Lucas e um operador de comunicações isolados dos outros. Encurralados e sozinhos, eles encontraram abrigo em uma pequena caverna. O desespero começou a se instalar. O que faremos agora? Perguntou o operador. A tempestade que nos cega também cega o inimigo, disse Lucas, seus olhos fixos na cortina de areia lá fora. Eles vão esperar a tempestade passar para nos caçar. Mas nós não vamos esperar. Vamos entrar na tempestade. A ideia era suicida. Mas Lucas explicou: a tempestade neutraliza a tecnologia deles. Mas nós temos isso. Ele mostrou uma bússola e um mapa. Usando o vento e o terreno, podemos navegar. Enquanto eles se escondem, nós atacaremos o coração deles. A crise é a nossa oportunidade. Isabela não hesitou. Certo. Nós seremos a tempestade. Amarrados uns aos outros por uma corda para não se perderem, os 3 mergulharam no inferno de areia. Foi uma jornada torturante. Horas, talvez dias, se passaram. Quando a tempestade finalmente amainou, eles estavam exaustos, mas vivos. E diante deles, em uma bacia protegida por rochas, estava a base temporária dos terroristas, exatamente como Lucas previra. Eu vou sozinho, disse Lucas. Preciso pegar o plano de ataque deles. Se eu não voltar em 30 minutos, vocês fogem e entregam nossa localização. É uma ordem. Os 30 minutos de espera foram os mais longos da vida de Isabela. Quando ele finalmente retornou, trazendo um cartão de memória, foram descobertos. Uma perseguição frenética começou. O operador de comunicações foi baleado na perna. Lucas o jogou sobre os ombros e continuou correndo, uma demonstração de força sobre-humana. Eles acabaram encurralados no fundo de um penhasco. Enquanto Isabela se preparava para a última batalha, Lucas começou a escalar a parede de rocha íngreme usando técnicas e equipamentos improvisados. Com uma habilidade inacreditável, ele subiu e lançou uma corda para que ela e o ferido pudessem subir. Eles escaparam por um triz.
Naquela noite, escondidos no topo do penhasco, sob um céu estrelado, a exaustão deu lugar a uma calma profunda. Se não fosse por você hoje. Eu nem sei quantas vezes você já salvou minha vida, disse Isabela. Somos uma equipe, ele respondeu. Não, é mais do que isso. Ela não encontrou as palavras. Quando voltarmos. Se voltarmos. Eu te pago um jantar. A melhor picanha que você já comeu. Eu te devo isso. Lucas olhou para ela e pela primeira vez abriu um sorriso genuíno. Eu aceito. Mas tem que ser mal passada. Naquela noite, sob as estrelas do deserto, uma promessa foi feita. Após dias de sobrevivência, eles foram finalmente resgatados. A informação que Lucas roubou impediu uma catástrofe na Europa. De volta ao acampamento, eles eram heróis. A hora da despedida chegou. As tropas se preparavam para voltar para casa. Na noite final, Isabela e Lucas foram ao restaurante local que ele mencionou, não como soldados, mas como um homem e uma mulher. Eles riram, compartilharam histórias, e uma atração inegável cresceu entre eles. Acho que não vamos nos ver de novo, disse Isabela com uma ponta de tristeza. O mundo é menor do que você pensa, respondeu ele. No caminho de volta sob o céu estrelado, Isabela parou. Quando te vi pela primeira vez, achei você um arrogante insuportável. Um alvo fácil para provar minha superioridade. E eu vi uma mulher forte, mas solitária, disse Lucas. Alguém que se cobriu de espinhos para ninguém ver suas feridas. Ela se aproximou e lhe deu um beijo suave no rosto. Isso não é para pagar dívida nenhuma. É porque eu quis. Ele segurou a mão dela, e eles caminharam em silêncio de volta ao acampamento. Na manhã seguinte, na pista de pouso, a despedida foi formal. Se cuida, disse Isabela, seus olhos marejados. Você também, respondeu Lucas. As palavras eram poucas, mas os sentimentos eram imensos. Antes de embarcar no helicóptero, ele lhe entregou uma pequena caixa. Dentro estava a cápsula da bala do 5º tiro, aquele que perfurou o prego. Você me ensinou que podemos aprender com a derrota. Isto é um símbolo do seu crescimento. Quando se sentir perdida, olhe para isso e lembre-se da força que você tem. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela enquanto o helicóptero decolava. Ela segurou a cápsula com força. Não era um adeus, era o começo de algo novo. Meses depois, em Brasília, a agora Major Isabela Monteiro chefiava um novo departamento de cooperação global de forças especiais no Ministério da Defesa. Seu assessor lhe entregou uma lista. Major, está aí a lista de oficiais de intercâmbio de nossos parceiros asiáticos. Isabela pegou o documento distraidamente. E então seu coração parou. No topo da lista, ao lado de uma foto familiar, estava o nome: Major Choi Jun-ho, Comando de Guerra Especial do Exército da República da Coreia. Um sorriso largo iluminou o rosto de Isabela. Ela olhou pela janela para o céu azul de Brasília. A jornada que começou no calor do sertão estava prestes a cruzar oceanos.